Antes de começar o vídeo, quero avisar algumas coisas importantes sobre ele. Primeiro, esse vídeo será dividido em tópicos, sendo os primeiros, apresentando o que são as forças táticas móveis, como surgem, como funcionam e o que acontece após o uso de uma MTF. E o último tópico será a apresentação de todas as principais MTF do universo SCP. Segundo aviso. Eu não vou citar as MTF fora da lista principal, porém, se vocês gostarem, eu posso fazer um segundo vídeo apresentando o resto das MTF existentes e as que já foram dissolvidas. Terceiro aviso. Esse vídeo terá algumas siglas frequentes, sendo essas: MTF, que se refere a Mobile Task Forces. FTM, que é Força Táticas Móveis. GOI, que é Groups of Interest. E GDI, que é Grupos de Interesse. E o último aviso, esse vídeo é inspirado em um vídeo bem explicativo sobre as MTF feito por um canal gringo chamado SCP Illustrated. Os links estão na descrição. Enfim, é isso. Aproveitem o vídeo. Olá, agentes. Aqui é o Eliapan. No universo SCP, há vários tipos de anomalias, com perigos, formas e efeitos variados, o que acaba dificultando o trabalho da Fundação caso encontrem anomalias perigosas demais. Porém, a Fundação SCP tem equipes especializadas para isso, soldados bem treinados de diferentes ramos para diferentes casos específicos. Essas são as chamadas Força-Tarefa Móveis, ou FTM. Em inglês, Mobile Task Forces, ou MTF. Então hoje, apresentarei o que são essas equipes, e mostrarei as mais importantes da Fundação SCP. Então hoje eu lhes apresento as Forças-Tarefa Móveis SCP. Então já deixe o seu like, e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Mas então é isso. Fiquem com o vídeo. Antes de seguirmos para o principal, eu gostaria de dar uma breve introdução sobre o que são e como funcionam as MTF. Forças-Tarefa Móveis, ou Mobile Task Forces, são unidades de elite compostas de funcionários selecionados pela Fundação, e são mobilizadas para lidar com ameaças específicas ou situações que, de alguma forma, excedem a capacidade operacional ou especialização de funcionários padrões de campo, e como seus nomes sugerem, podem ser realocadas entre instalações ou localizações quando forem necessárias. Funcionários de Forças-Tarefa Móveis representam o melhor do melhor da Fundação. Forças-Tarefa Móveis variam muito em tamanho, composição e motivação. Uma força-tarefa com força de batalhão e orientação para combate, treinada para lidar com entidades anômalas altamente agressivas, pode consistir de centenas de tropas, mais funcionários de suporte, veículos e equipamento, e pode ser liberada inteiramente ou em parte, para lidar com ameaças em volta do mundo. Entretanto, uma força-tarefa móvel também pode ser uma pequena e especializada força-tarefa para coleta ou investigação de inteligência, que pode ter menos que uma dúzia de funcionários, se estes forem suficientes para atingir seus objetivos.
Quando em campo, os membros da força-tarefa frequentemente se disfarçam como respondentes de emergência, agentes da lei locais ou federais, ou funcionários militares, apropriados para a região onde estão operando. Comandantes de forças-tarefa móveis também podem solicitar a assistência de unidades de campo locais ou funcionários estacionados em instalações da Fundação próximas, a fim de cumprir suas missões. Organização. Cada unidade é fundamentalmente estruturada de modo que melhor atende às suas necessidades. Enquanto forças-tarefa orientadas a combate podem seguir mais aproximadamente a hierarquia e organização militar, unidades menores podem ter uma linha de comando informal ou de alguma forma esotérica. Desta forma, a responsabilidade do comandante da força-tarefa móvel de cada força-tarefa particular varia imensamente. O comandante de uma força-tarefa larga pode focar em manter múltiplos grupos e liberá-los como necessário para cada operação atribuída, enquanto o comandante de um grupo pequeno pode ser liberado com seu grupo e dirigir a operação na própria localização. De forma similar, a coesão de cada unidade também varia. Algumas forças-tarefa móveis consistem em funcionários que foram treinados e trabalharam durante muitos anos ou até décadas juntos, enquanto os funcionários de uma força-tarefa móvel formada em cima da hora para lidar com um incidente específico podem saber pouco mais que os nomes e áreas de especialização de uns dos outros. Criação. Forças-tarefa móveis são tipicamente comissionadas como julgadas necessárias pela direção de forças-tarefa da Fundação, frequentemente com a aprovação direta de um ou mais membros do Conselho ou 5. Um número significativo de forças-tarefa móveis são criados para lidar com anomalias específicas, exibindo traços que contenção padrão ou grupos de resposta são incapazes de contra-atacar efetivamente, apesar de que muitas também foram criadas para prevenir uma ameaça emergente ou teórica. Desativação. Forças-tarefa móveis criadas para o propósito de conter uma anomalia particular são tipicamente desativadas ao fim da operação de recuperação, ou quando a contenção contínua não é dita ser necessária. Ocasionalmente, tais forças-tarefa continuam operacionais se a especialização e experiências aprendidas são consideradas úteis para incidentes futuros. Caso contrário, a força-tarefa provavelmente irá ser dissolvida e seus funcionários retornarão para seus postos anteriores. Muito raramente, uma força-tarefa móvel também será dissolvida se sofrer casualidades suficientes para torná-la incapaz de operar. Nesses casos, se a aptidão dessa força-tarefa em particular for julgada necessária, uma nova força-tarefa poderá ser comissionada para substituí-la. A seguir, irei mostrar e apresentar as forças-tarefa móveis principais da Fundação SCP. FTM Alpha 1. Mão direita vermelha. Missão da Força-Tarefa. Força-Tarefa Móvel Alpha 1 é uma força-tarefa que responde diretamente para o Conselho 5 e é usada em situações que necessitam da segurança operacional mais restrita. A força-tarefa consiste dos melhores e mais fiéis operativos da Fundação. Informações adicionais envolvendo o FTM Alpha 1 são classificadas nível 5. FTM Alpha 4. Expresso Pônei. Missão da Força-Tarefa. Força-Tarefa Móvel Alpha 4 consiste primariamente de funcionários treinados para agir como empregados disfarçados, e se especializa em rastrear, interceptar e proteger objetos anômalos enviados por serviços de entrega postais e de pacotes no mundo todo. FTM Alpha 9. Última Esperança. Missão da Força-Tarefa Móvel. A Renascida Omega 7. Uma força-tarefa móvel explicitamente destinada a treinar e utilizar objetos humanoides SCP em campo.
FTM Beta 4. Náufragos. Missão da Força Tarefa. A FTM Beta 4 é uma força-tarefa criada com o único propósito de auxiliar e monitorar o GDI 466, Soluções Silvestres do Wilson, em suas interações com anomalias locais baseadas na fauna. FTM Beta 7. Masaters. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Beta 7 é especializada na aquisição e contenção de anomalias que exibem riscos extremos biológicos, químicos ou radiológicos, assim como a rápida contenção e limpeza de áreas afetadas por anomalias do tipo. Isso inclui o planejamento e liberação de contingências para a propagação pandêmica ou de grandes áreas de agentes de doenças anômalas ou outros fenômenos contagiantes. FTM Gama 5. Arenques Vermelhos. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Gama 5 se especializa em prevenir a divulgação de conhecimento de fenômenos ou eventos anômalos, em casos onde esforços iniciais de supressão se provaram ineficazes ou insuficientes, ou em casos onde tal conhecimento já alcançou estados críticos de exposição pública. Isso inclui a pesquisa e liberação de amnésticos experimentais, assim como procedimentos de fabricação de memórias. FTM Gama 6. Alimentadores da Profundeza. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Gama 6 se especializa na investigação e rastreio de anomalias oceânicas ou de profundezas do mar. FTM Gama 13. Portadores da Lei de Asimov. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Gama 13 se especializa na investigação, rastreio e apreensão de objetos, pessoas e entidades anômalas, associadas com GDI 1115, Anderson Robóticas. Isso inclui identificação de clientes de Anderson, localização de produtos de Anderson e condução de invasões a escritórios de Anderson. FTM Delta 5. Corredores de partida. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Delta 5 é composta de múltiplas unidades autônomas de autodisfarce, especializando na identificação e aquisição antecipada de objetos anômalos e entidades de interesse a outros grupos de interesse. FTM Y6. Bobos da Vila. Missão da Força Tarefa. Se especializa na investigação, contenção e limpeza subsequente de anomalias em ambientes rurais e suburbanos. FTM Y9. Comedores de Fogo. Missão da Força Tarefa. Y9 se especializa no uso de armamento incendiário e operações em ambientes de alta temperatura. FTM Y11. Raposa de 9 caudas. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Y11 lida com a segurança interna da Fundação SCP, sob comando da FTM Alpha 1. Ela é uma força de operações especiais, liberada para áreas da Fundação quando protocolos padrões falham e múltiplas brechas são iminentes. Assim sendo, a maioria das suas operações são classificadas. FTM Zeta 9. Toupeiras. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Zeta 9 se especializa na investigação, exploração e contenção de áreas subterrâneas e fechadas exibindo fenômenos anômalos, em particular as com topografia inconsistente ou espaço-tempo instável. FTM ETA 4. Vá embora Tot. Missão da Força Tarefa. A Força Tarefa Móvel ETA 4 é uma unidade de pássaros marinhos inteligentes afetados por SCP-3095. A ETA 4 se especializa em coleta e análise de informações, pesquisa de campo complementar e suporte, em casos extremos, combate aerotransportado. A Força Tarefa foi encarregada de proteger a humanidade após o cenário Classe B, migração de fim da consciência. FTM ETA 5. Bombardeiros Jaeger. Missão da Força Tarefa. A Força Tarefa Móvel ETA 5 é uma unidade de resposta rápida especializada no rastreamento, captura e contenção de agressores de grande escala, entidades com mais de 30 metros de altura. Enviada e prende tais agressores de grande escala no sítio dimensional 172. FTM ETA 10. Não vê mal. Missão da Força Tarefa.
Força Tarefa Móvel ETA 10 se especializa na investigação, aquisição e contenção inicial de objetos ou entidades que exibem risco cognitivos visuais, agentes meméticos visuais, ou casos que requerem observação indireta ou alternativa a fim de serem lidados com segurança. FTM ETA 11. Feras selvagens. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel ETA 11 se especializa na investigação, aquisição e contenção de anomalias musicais e auditivas, incluindo qualquer risco cognitivo auditivo ou ameaças anômalas baseadas em som. FTM ETA 4. Jardineiros. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel ETA 4 se especializa na aquisição e contenção de objetos e entidades anômalas, derivadas de planta ou similares a plantas, especialmente trabalho de campo envolvendo infestação ampla de tais anomalias. FTM ETA 90. Moedores de ângulo. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel ETA 90 lida com topologias, geometrias e áreas anômalas similares com problemas matemáticos. FTM IOTA 10. Malditos Federais. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel IOTA 10 mantém operativos em segredo em várias agências da lei internacional, federal e provincial, e se especializa em facilitar a transferência de evidências e objetos anômalos ao controle da Fundação, além da transferência de jurisdição sobre locais de eventos anômalos da lei local para os grupos de contenção e resposta da Fundação. FTM-CAPA 10. Skynet. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel CAPA 10 é uma designação temporária até o momento que esta seja oficialmente dissolvida ou sancionada. Esta tem a tarefa estrita de investigar e aproximar-se de ciberanomalias, usando uma combinação de agentes virtuais, RIA, e pesquisadores da Fundação, para rastrear, neutralizar ou conter tais ameaças intangíveis. FTM Lambda 4. Observadores de pássaros. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Lambda 4 se especializa na identificação, rastreio e contenção de anomalias biológicas transportadas pelo ar, especialmente organismos anômalos aviários. FTM Lambda 5. Coelhos brancos. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Lambda 5 se especializa em atravessar realidades instáveis, surreais e controladas, e conter pessoas e artefatos potencialmente perigosos, capazes de manipular tempo e espaço. FTM Lambda 12. Controle de pragas. Missão da Força Tarefa. É especializada em rastrear, conter e exterminar vermes anômalos. Frequentemente utilizada como uma equipe de primeira resposta ao rastrear organismos anômalos. Nunca perdeu um agente em nenhuma de suas missões. FTM Lambda 14. Críticos de uma estrela. Missão da Força Tarefa. Uma força-tarefa especializada em lidar com anomalias e localizações voltadas para o varejo, sejam elas restaurantes singulares ou distritos comerciais inteiros exibindo anomalias. Desde sua investigação inicial do restaurante Ambrose, a FTM Lambda 14 foi designada para trabalhar no combate a este grupo. FTM NU 3. Maiores arrematadores. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel NU 3 é dedicada a monitorar o grupo de interesse Marshall, Carter e Dark Ltd. Pelas forças combinadas de agentes disfarçados e especialistas em operações encobertas. Seu objetivo é identificar objetos de interesse em possessão de Marshall, Carter e Dark, isolar oportunidades para recuperar esses objetos, e finalmente realizar a contenção destes. FTM NU 4. Depuradores. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa NU 4 se especializa na identificação, rastreio, recuperação e contenção de dispositivos eletrônicos e transmissões, especialmente computadores anômalos e anomalias relacionadas a redes. Isso inclui a investigação de sites na internet suspeitos de capacidades anômalas ou envolvidos em eventos anômalos. FTM NU 13. Caça-fantasmas. Missão da Força Tarefa.
Força Tarefa Móvel NU 13 se especializa no rastreio, análise e contenção de manifestações e entidades incorporais ou intangíveis, particularmente as tidas como sencientes, sapientes ou de outro modo inteligentes e adaptativas. FTM NU 7. Martelo abaixo. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Armada NU 7 é uma força-batalhão, consistida de 3 elementos de tamanho: Companhia de Forças de Operações da Infantaria Especiais, uma companhia de veículo de armadura leve, pelotão de tanque, esquadrão de helicóptero, pelotão químico biológico radiológico nuclear, vulgo QBRN, pelotão de engenharia em combate, esquadrão especialista em armas nucleares, vulgo IAN, mais funcionários especialistas em combate e suporte. FTM NU 7 tem base primária fora da área de biocontenção armada. 14 tem a tarefa de responder a incidentes envolvendo perda de comunicação com as principais instalações da Fundação, sob circunstâncias onde uma brecha de área completa, comprometimento inimigo ou evento catastrófico similar seja suspeito. FTM Omicron RO. A equipe dos sonhos. Missão da Força Tarefa. A Fundação descobriu o método de se tornar onerus, e agora, com este poder, é mais capaz de contê-los. Durante décadas ela ensina a seus agentes a técnica que permite uma consciência a se unir a outra. Os poucos indivíduos mentalmente reforçados que sucederam foram organizados em uma força-tarefa. A primeira dessas foi a Força-Tarefa Móvel Omicron RO. FTM PIN 1. Malandros da Cidade. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel PIN 1 se especializa na investigação, contenção e limpeza subsequente de anomalias em ambientes urbanos de população densa, em particular a área metropolitana de Nova York. FTM RO 1. Dos professores. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel RO 1 se especializa na aquisição, contenção e transporte de anomalias relatadas ao Grupo de Interesse Alfa 388, Universidade Alex Silva. Com a redução da ameaça representada por esse específico GDI, a FTM expandiu seu foco a toda e qualquer contenção de esforços acadêmicos anômalos. FTM RO 9. Suporte técnico. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel RO 9 lida com a segurança de computadores da Fundação. Quando agentes meméticos mortais podem espreitar pela estrutura de dados, esta não é tarefa fácil. FTM RO 19. Venusianos. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel RO 19 foi enviada a Vênus, com a esperança de estabelecer uma presença da Fundação onde possa ter atividade anômala considerável. FTM Sigma 3. Bibliógrafos. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Sigma 3 é encarregada de explorar, compreender e eventualmente conter a localização de outro mundo da biblioteca do passageiro. FTM Sigma 66. 16 toneladas. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Sigma 66 é formada de membros capturados de outros GDI. Apesar da falta de lealdade que a Fundação espera da equipe montada, ela encontra valor nas especializações dos membros. FTM Tal 5. Sansara. Missão da Força Tarefa. Clones ciborgues imortais, criados da carne de um deus morto, Tal 5 utiliza armamentos esotéricos e experimentais da Fundação para investigar e conter ameaças taumatúrgicas, mágicas e psionicas. FTM Psi 7. Melhoria domiciliar. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Psi 7 se especializa na investigação, contenção ou demolição secreta de construções anômalas ou construções afetadas por anomalias, em particular casas residenciais em áreas populosas. Isso inclui a aquisição ou transferência de construções afetadas para o controle da Fundação, assim como observação inicial e documentação de tais construções, antes da transferência para equipes de contenção local, para contenção a longo prazo ou contínua. FTM Psi 8. Os silenciadores. Missão da Força Tarefa.
A Força Tarefa Móvel PSI-8 se especializa na investigação, rastreamento, contenção ou destruição de indivíduos suspeitos de serem capazes de ou terem sido afetados por anomalias de reanimação, bem como investigar casos suspeitos de comunicação com indivíduos falecidos. Isso inclui o corte de dispositivos destinados a permitir comunicação com indivíduos enterrados vivos, tais como sinos, tubos e telefones, bem como a detenção e interrogação de indivíduos que alegam ter tido contato com pessoas falecidas. FTN Ômega 0. Araur 1. Missão da Força Tarefa. Os santos da FTN Ômega 0 são construtos informais com as memórias de funcionários falecidos da Fundação, capazes de se manifestarem através do acesso à intranet dos terminais da Fundação. Usando o treinamento de guerrilha de identidade, eles protegem seus companheiros de entidades e ameaças informacionais. A existência da FTN Ômega 0 é desconhecida para a maioria ou todos os membros vivos da Fundação. FTN Ômega 7. Caixa de Pandora. Missão da Força Tarefa. Força Tarefa Móvel Ômega 7 é uma força-tarefa experimental, especializada na aquisição e contenção de anomalias, utilizando entidades humanoides anômalas cooperativas, particularmente SCP-076 e SCP-105. Força Tarefa Móvel Ômega 7 foi dissolvida e desativada. Este item deverá ser deletado por ordem da Administração de Segurança de Registros e Informações. FTN Ômega 12. Calcanhar de Aquiles. Missão da Força Tarefa. Uma força-tarefa composta de funcionários dobradores de realidade da Fundação de um universo alternativo. Ômega 12 é encarregada de capturar instâncias de SCP-3480-2, guardar as várias entidades aprisionadas na Área 13, e caçar dobradores de realidade poderosos, não contidos em outros lugares. FTM Stigma 9. Evoluiu de ocorrências naturais de engrenagens, alavancas e polias. Missão da Força Tarefa. Historicamente, a Igreja do Deus Quebrado sempre se orgulhou na sua artificialidade, que sua fé fosse provada com artefatos tangíveis e dispositivos milagrosos físicos. Então, quando o momento para desestabilizar a Igreja chegou, a Fundação apresentou um grupo de forjadores, e este era Stigma 9. FTN Aleph 0. Dados